Seu Macambé, o rei, que lá nas matas mora, ele vem ver seus filhos, que tanto lhe adora. Seu Macambé, o rei, que lá nas matas mora, ele vem ver seus filhos, que tanto lhe adora. Saravá, meus irmãos, minhas irmãs, sejamos todos muito bem-vindos na casa do Pai, diante do nosso congá, em nome de Deus, em nome do nosso amado Caboclo Macambé e com as bênçãos do Caboclo Macambé. Agradeço a todos aqueles que aqui estiveram para auxiliar na manutenção da casa, para as firmezas necessárias para as nossas vidas, para a segurança da nossa corrente mediúnica. Espero que todos estejam bem em seus lares, se cuidando, buscando estar com equilíbrio, buscando estar com Deus no coração, nos fortalecermos na nossa fé, que é um privilégio que nós temos. Um privilégio termos uma religião, o ensinamento de Deus, o ensinamento de Jesus e de tantos bons espíritos iluminados que deixam a sua mensagem para que a gente possa viver com mais tranquilidade, para que possamos ter na nossa vida um caminho, um norte, uma orientação, termos o contato com Deus, alimentarmos Deus que está dentro de nós. Buscarmos, através de uma leitura edificante, o discernimento para as nossas vidas, para errarmos menos com nós mesmos, com os nossos semelhantes e para com Deus. Então vamos aproveitar esses momentos, meus irmãos, para poder refletir com uma leitura, para fazermos as nossas preces, os nossos pedidos, que possamos todos nós nos sentir acolhidos e acobertados por Deus e pelo axé do nosso congá. Com muita humildade, Senhor nosso Deus, nos colocamos diante de vós e diante do nosso santo congá, a fim de suplicarmos a vossa bênção, proteção e amparo. Que o vosso amor e a vossa misericórdia permita que o amado Mestre Jesus esteja conosco. Agradecemos, Senhor, por tudo que já recebemos de vós e pedimos o perdão pelas nossas faltas. Consinta, Pai amado, que em seu nome um amado arcanjo Miguel se faça presente e fortaleça os nossos anjos da guarda, nos auxiliando no combate. Agradecemos a vós, arcanjo Miguel, por toda a proteção que temos, por nos livrar de todos os perigos da matéria e do espírito, que possamos a cada dia ser dignos da vossa presença entre nós. Que em vosso nome, Senhor, o nosso Pai Oxalá se faça presente e que no comando dos sagrados orixás se derramem luz e força sobre todos nós. Benditos orixás, anjos, arcanjos, guardiões, guias, protetores, mentores espirituais, pedimos que nos envolvam com a vossa luz, que nos inspire ao bem, nos afaste do mal. Senhor, pedimos que abençoe e acoberte nosso amado Caboclo Macambé e a todos os benditos mensageiros que tanto nos auxiliam na nossa jornada.
permitindo que eles estejam presentes, fortalecendo os nossos trabalhos. Possamos estar com os nossos corações abertos para receber as infinitas bênçãos de paz, de esperança, de amor, de fé, de alegria e coragem para as nossas vidas. Rogamos a vós, Pai, a presença do arcanjo Rafael, para que derrame sobre todos os nossos irmãos o seu fluido de cura. O nosso agradecimento a vós, arcanjo Rafael, e a todos os benditos servidores que trabalham sob a vossa luz. Que Deus os abençoe e os ampare mais ainda. Que todos os benditos mensageiros que nos auxiliam possam ter a vossa permissão para levar o consolo, o alívio, o socorro, onde houver uma dor ou uma lágrima, seja ela de ordem material ou espiritual, neste mundo, nos mundos inferiores, nos mundos superiores. Que assim seja. Prece a Oxalá. Salve Oxalá, força divina do amor, exemplo vivo de abnegação e carinho. Nós vos rogamos, ó bondoso Mestre, a vossa proteção para que possamos sentir em nossos corações cada vez mais viva a chama do nosso amor por Deus e por todas as criaturas. Derramai vossa bênção por todos nós, e especialmente por sobre aqueles que se encontram recolhidos às casas de saúde, manicômios e penitenciárias. Por sobre todos os que nascem neste momento, e ainda muito especialmente pelos que desencarnaram e se dirigem já em espírito ao mundo invisível para ajuste de contas. Proteção, ó Pai Oxalá, força e proteção para todos aqueles que palmilham o caminho do bem. Misericórdia para que os que vivem no mal e para o mal, esquecidos de si próprios. Que assim seja. Agora chegou o momento de juntos fazermos uma leitura para a reflexão, para o nosso aprendizado. Uma leitura do nosso amigo Fonte Viva, o livro que nós adotamos para poder estudar e refletir. É um livro que é ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A leitura que nós escolhemos essa semana é de número 38. Se soubéssemos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É uma palavra de Jesus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que lhe espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não confiar a acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sobre as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda,
nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Essa palavra, Jesus, que está no Evangelho de Lucas, Jesus disse quando ele estava na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Diante de todo o sofrimento que ele estava passando, ele ainda pediu a Deus para que perdoasse os nossos erros, por não sabermos da maneira de agir. E até hoje, muitas vezes, nós não sabemos como agir conosco e com o nosso próximo, aumentando muitas vezes o nosso sofrimento. Deus, nosso Pai, deu o livre-arbítrio para cada um de nós. Porém, tudo é permitido, porém nem tudo nos convém. O que vai nos dar a percepção, a consciência, para tomarmos as atitudes certas, falarmos de acordo, não sermos omissos, agirmos de acordo com o ensinamento de Deus, é o conhecimento no Evangelho, é seguirmos a palavra que Jesus nos deixou. Todos nós somos espíritos em evolução. Vamos cometer os nossos erros, os nossos acertos. Grande maioria das vezes não conseguimos enxergar os nossos erros por causa do nosso orgulho, porque ainda somos fracos na nossa fé, somos fracos na palavra de Deus, somos fracos em conhecer as leis de Deus e fazemos o mal para os outros. Porém, quando nós provocamos o mal no nosso irmão, nós estamos fazendo mal para nós mesmos. Porque existe uma lei, que é a lei da causa e efeito. Se soubéssemos e tivéssemos mais conhecimento das leis de Deus, isso auxiliaria a nossa transformação, auxiliaria a nossa jornada, assim como a jornada dos nossos irmãos. E no final do texto ele diz para perdoar aqueles que nos ferem e caluniam. Perdoar não é esquecer, mas é quando lembrar, não lembrar com um sentimento ruim, com uma raiva, é entregar a Deus, que cada um de nós vai responder pelas próprias atitudes. Buscamos nós o nosso conhecimento para errarmos cada vez menos e não aumentarmos o nosso karma, não provocarmos as lágrimas dos nossos irmãos, as nossas próprias lágrimas. Nós temos uma outra leitura para o nosso estudo e para a nossa reflexão, também psicografada pelo Chico, ditada pelo Espírito de Emmanuel e psicografada pelo Chico Xavier, de um livro chamado A Semente de Mostarda, que é o que todos nós buscamos, é a conscientização, é a leitura de número 6.
és livre para empreendimentos diversos como sejam. Fazer o bem aos semelhantes desinteressadamente. Suportar incompreensões e afrontas sem revide. Praticar a paciência em todas as situações difíceis. Aguardar a tua vez nas filas sem reclamações. Compreender os momentos críticos dos companheiros sem reprová-los quando pareçam irresponsáveis. Auxiliar sempre a fim de que se faça o melhor. Trabalhar sem queixa. Servir com alegria de quem cumpre um dever. Agradecer aos que te amparam na vida sem esquecer as palavras que te expressam o reconhecimento com o sorriso da gratidão. Coteja o que pensas, falas e fazes com o dever de estender o bem para os outros, quanto se te faça possível, e entenderás o lugar em que te encontras na própria conscientização. Deus está presente em cada um de nós. Nós temos Deus no nosso coração. Ele sempre espera o melhor de nós, assim como nós esperamos de Deus também. Termos a consciência que os erros dos nossos irmãos não justificam que cometamos o mesmo erro ou erros piores. Jesus veio nos mostrar a lei do amor e não a lei do olho por olho, dente por dente. Termos a consciência é sabermos que estamos agindo de acordo com os ensinamentos de Jesus. E quando fazemos algo de errado, estamos com Deus no nosso coração, nós percebemos que erramos. Nós temos um remorso. Mas é necessário que o remorso vire arrependimento para não errarmos mais. Para nos aproximarmos de Deus, não aumentarmos o nosso sofrimento. Não deixarmos nenhum tipo de mágoa no coração das pessoas. Quando nós fazemos aquilo que Deus espera, nós sentimos dentro de nós a nossa consciência convencida, alegria no nosso coração de poder fazer o bem. E para isso nós temos que buscar conhecimento. Conhecimento é o que vai abrir os nossos olhos. Conheça a verdade e ela vos libertará. Foi isso que Jesus falou. Então a verdade está sempre voltada ao bem, ao amor, à paz, ao nosso melhor. Que possamos observar sempre as nossas atitudes, fazer o nosso exame de consciência a cada dia. E aonde cometemos algum erro, vamos melhorar. Vamos melhorar. É isso que Deus espera de nós para a nossa própria felicidade. Eu tenho uma frase que eu quero compartilhar com vocês, que é de Santo Agostinho, que diz assim: ainda que fujas do campo para a cidade, ou da rua para a tua casa, a tua consciência vai sempre contigo. Da tua casa só podes fugir para o teu coração, porém, para onde fugirás de ti mesmo? Consciência está dentro da gente. É Deus falando dentro da gente. Que essas palavras possam servir de incentivo para o nosso crescimento,
para o nosso aprendizado. Muitas vezes nós não temos nem conhecimento e nem consciência. Então temos que apegar na nossa prece para que os bons espíritos possam nos inspirar e nos auxiliar na nossa vida. Desejo a todos, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa semana, com muita luz, com muitas bênçãos, com muitas alegrias, com muita saúde. Vamos continuar nos cuidando, não só da nossa matéria, mas do nosso espírito, da nossa mente, para estarmos equilibrados, alimentando Deus no nosso coração. Eu deixo aqui um abraço do Pai Marcelo, um abraço da Mãe Paulinha, um abraço meu. Fiquem com Deus, que todos possamos receber as bênçãos e o axé do nosso Congá. Que nosso Pai Oxalá nos abençoe, que os sagrados orixás nos envolvam e nos protejam. Muito obrigado. Axé, meus irmãos.